Nós estamos em um evento para pastores e líderes, obviamente aberto a todos, mas o nosso anseio, o nosso objetivo de fato é falarmos com a liderança e motivarmos a liderança nesses dias. Acreditamos estar vivendo um tempo, no mínimo, interessante na igreja mundial e obviamente na igreja brasileira, e acredito eu demais que nós precisamos pelo menos tocar em determinados assuntos. Eu estou no ministério desde 99, de tempo integral, faz alguns anos aí. E nesses anos todos, cara, eu já trabalhei em várias áreas, em momentos diferentes, na igreja, como co-pastor, agora como pastor principal. E a gente tem desafios em todos os lados, né? É um desafio num, outro no outro, a gente tem desafios diferentes. E nessa caminhada de desafios, eu tenho notado uma coisa, que nós, pastores, aqui eu não posso pisar, nós, pastores, a gente é treinado, a gente é preparado nos nossos seminários para entender de Bíblia. A gente entende um pouco de Bíblia, ou tenta entender um pouquinho de Bíblia, né? Mas ninguém, cara, ensina a gente a cuidar de gente. Ninguém ensina a gente a, de fato, sermos gestores de algo tão importante que é uma igreja. E mais, hoje é exigido dos pastores que eles tenham desempenho de CEOs, de grandes empreendedores das suas empresas, de grandes diretores, de grandes empresas. É exigido do pastor. E isso é exigido não só de grandes igrejas, qualquer igreja, independente do tamanho. Hoje o pastor tem nele uma responsabilidade de um desempenho de um grande gestor. E nunca ninguém ensinou isso para ele, nunca ninguém disse para ele assim, cara, tu precisa fazer isso, tu tem que caminhar naquela direção, tu tem que cuidar disso ou daquilo. E às vezes são situações muito práticas que nós, pastores, nunca ninguém nos disse, cara, dá esse passo, velho, depois dá aquele passo. E não quero hoje me exaurir esse tema, né, ou tentar tocar em todo, mas eu gostaria de pincelar algumas coisas que eu acho que são importantes para nós, principalmente para nós, família, parceiros na colheita. Tá bom? Então, amém? Beleza. Então, assim, abre aí sua Bíblia comigo em Efésios, óbvio, no capítulo 4, eu quero ler o famoso texto. Na sequência, eu quero me concentrar num verso só, mas eu vou ler todo ele só para a gente contextualizar. Efésios capítulo 4, verso 11, que a gente conhece, diz: E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para Cristo, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, escute, há a necessidade de um crescimento, levados de um lado para o outro, como ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E olha o verso 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Pai, abençoa a Tua palavra nessa tarde, eu peço que Teu Espírito seja conosco, que nós possamos ser ministrados por Ti. Sopra sobre nós nessa tarde, sobre a Tua palavra, e ajuda-nos, Senhor, a caminharmos, em nome de Jesus. Amém. Kelly, por favor. Essa parte fala, o texto fala dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e segue sobre a necessidade do crescimento da igreja, uma igreja que cresce. E eu entendo que nós precisamos ser uma igreja que cresce, mas não apenas uma igreja que cresce, mas uma igreja que resplandece. Uma igreja que ela cresce, mas que ela influencia, que ela transforma. Falávamos com o John ontem, e ele, citando o Ed Silvoso, ele diz, cara, eu tenho conversado demais com o Ed, e ele diz o seguinte: se preocupe em transformar a sua cidade em primeiro lugar, para depois fazer a sua igreja crescer, que o crescimento da igreja, quando nós tentamos ou buscamos essa transformação, nós vemos isso ao natural. E é o que eu anseio, que eu acho que nós como igreja ansiamos, uma comunidade transformada, não apenas uma igreja que cresce, mas uma igreja que resplandece, uma igreja que transforma. E esse texto de Paulo aos Efésios, o verso 16, quando ele diz que todo o corpo, se referindo à igreja, bem ajustado,
Eu posso desligar essa caixa aqui? Não? Posso. Só não sei aonde. Será? Atrás. Te amo. Eu sou chato com barulho, cara. Quando fica assim, na tua orelha, não vai, cara, não vai. Que nem mosquito de noite, né? Não funciona, não funciona. Cara, essa palavra, ela falando do crescimento da igreja, ela fala de duas coisas. Ela diz assim, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ele fala de duas coisas, ele fala de quantidade e ele fala de qualidade. Deixa eu ser muito cuidadoso com o que eu falo aqui, principalmente falando uma igreja, as igrejas parceiras na colheita, quando nós... Estou falando muito rápido, tranquilo. Tranquilo? Tá. Qualquer coisa assim, despacio. Tá. Eles falaram para mim ontem, tenta traduzir mais devagar. Às vezes não dá, né, cara? Porque não é no teu ritmo, né? É no do outro. Então, enfim. Eu vou tentar agora que é no meu, né? Ser mais devagar. Nós temos duas coisas. De novo, falando para uma igreja parceira na colheita, ou para as igrejas parceiras, que nós temos a ideia do amor do Pai, de nós descansarmos no amor do Pai, e isso é fundamental. Nós precisamos entender que a igreja, ela tem essa missão de crescer em quantidade e de crescer em qualidade. Nós não podemos apenas ser uma igreja que tem qualidade. Nós não podemos ser apenas uma igreja que ela olha para si e curte demais estar com os seus. Isso é muito bom, mas isso não é igreja. Igreja, ela precisa crescer em quantidade e ela precisa crescer em qualidade. Se uma igreja ela é natural, se ela é saudavelmente natural, ela naturalmente crescerá e ela terá qualidade. Então, em se falando nisso, e eu tenho de novo cuidado de falar essas coisas, porque às vezes a gente pensa que vai cair de novo dentro de uma estrutura de legalismo, de que tem que fazer, de meta, de isso. Cara, esquece esse negócio. Nós estávamos em Toronto numa reunião, agora, e o pessoal compartilhando sobre temor do Senhor, falando sobre santidade, e alguns com medo de dizer, cara, mas se nós abraçarmos a mensagem da santidade, se nós abraçarmos a mensagem do temor do Senhor, será que nós vamos abrir mão da mensagem do amor do Pai? E a ideia é, não tem como fazer isso por uma razão simples. A mensagem do amor do Pai não é uma mensagem do Evangelho. A mensagem do amor do Pai é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é um Deus que nos amou, que veio ao nosso encontro. Todas as demais religiões é o esforço humano de se conectar com Deus. O cristianismo é o contrário, é o esforço de Deus de se conectar com o homem. É Deus que veio ao encontro do homem, se relacionar com o homem. Então o Evangelho é necessariamente uma mensagem de amor, ponto. É a partir dessa mensagem que eu abraço a mensagem da santidade, que eu abraço a mensagem do temor do Senhor, e isso fica muito mais fácil quando eu compreendo essa relação. A parte do crescimento da igreja segue na mesma coisa. Você vai me dizer assim, mas Anderson, a minha igreja, ela tem uma pegada um pouco mais de adoração, ou um pouco mais de oração, ou, na verdade, o nosso negócio lá é cuidar de crianças, ou o nosso negócio lá, na verdade, é preparar líderes. A nossa igreja não cresce, mas nós temos muitos líderes que vão. Nosso objetivo não é crescer. Então, o que você tem não é uma igreja, o que você tem é um ministério à parte da igreja. Você pode ser um ministério de louvor, você pode ter um ministério de oração, você pode ter um ministério de escola, de liderança, mas quando eu falo de igreja, eu necessariamente tenho que entender que essa igreja cresce. Amém? Com isso eu não estou dizendo que todos nós vamos ser pastores de igrejas de 500 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, eu não estou dizendo isso. Tem pessoas de 1,5 m, tem pessoas de 1,80 m, tem pessoas de 2,20 m, é ou não é? E como é que ela chega a isso? Por uma questão genética, por uma questão natural, alguma combinação genética que ela naturalmente vai chegar a essa estatura. Agora, se essa pessoa não cresce, ela tem problema. É anômalo o não crescimento. Se ela não agregar, é anômalo, tem problema. Então o que eu quero despertar em vocês, não é que agora a gente vai sair desesperado atrás de membro para fazer a nossa igreja crescer, porque eu tenho que crescer, porque eu tenho que crescer. Não, você não tem que crescer, porque tem que crescer. O crescimento, ele flui ao natural de uma igreja saudável. Agora eu preciso olhar para isso. Eu preciso ter os meus olhos voltados para essa realidade. Talvez a sua igreja vai crescer
a 100 membros, 200 membros, talvez essa igreja vai chegar a 10 mil membros, 100 mil membros, sei lá, não me interessa o número. O fato é que nós, enquanto pastores, parceiros na colheita, nós precisamos ter a intenção de ver a coisa acontecer. Quando nós começamos aqui, nós tínhamos 12 pessoas na nossa reunião. Nós fizemos, na verdade, a reunião bem aqui nesse centro, assim, com as 12 cadeiras. E nós fizemos o site, e no site, na visão da igreja, estava ser uma grande igreja, que impacta a sociedade. Não só crescer em número, mas que transforma a sociedade. Nós éramos 12 pessoas, e nós tínhamos o desejo, e temos ainda o desejo de crescer. E por que nós temos o desejo de crescer? Por uma razão simples. Se a mensagem que eu prego transforma pessoas, eu preciso transformar o maior número possível de pessoas. Simples assim. Então, de novo, eu não quero, assim, eu estou caminhando meio em cima de ovos nesse negócio, porque eu não quero que talvez você se ofenda com isso, mas assim, qualquer coisa que ela fica parada em si mesmo, ela tem uma tendência a morrer. A igreja, ela precisa crescer. Alguns vão crescer a 2,20 metros, outros vão crescer a 1,50 metros. É a sua genética, é a sua habilidade, é aquilo que Deus lhe deu, são os teus dons, é aquilo que você tem. O que eu estou querendo despertar em você é simplesmente o desejo de crescer. Se você está falando de igreja, se você é pastor da igreja, há uma necessidade que você tenha a ideia do crescimento. Cara, eu quero crescer. Ah, mas eu não quero crescer, eu quero continuar. Eu tenho uma pastora amiga minha, eu não vou dizer quem é, mas ela diz assim, não, eu não quero crescer. E outra, se algum membro da minha igreja pescar um peixe e trouxer para cá, ele que vai limpar. Eu não quero que eu traga o peixe para mim limpar? Não. Ele que limpa, né? Foi ele que pescou, ele que limpa. Eu não quero me envolver com isso. Cara, nós precisamos crescer. Nós precisamos ter esse problema. A gente é assim, tem que pegar o peixe, limpar, né? Faz parte. Nós precisamos ter isso. Não só em qualidade, não só edificar a nós mesmos, não só crescer em qualidade, mas Paulo fala de um aumento, do próprio aumento do corpo. Nós precisamos crescer. Kelly, antes de eu entrar nesse slide, só quero falar mais um negócio. A palavra do Senhor diz assim, que o Dan citou ontem, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. É Deus quem faz crescer a nossa igreja, amém? Não somos nós, é Deus quem faz crescer. O crescimento que acontece na nossa igreja é Deus quem faz, ponto. Está na palavra, é Deus. Agora, Deus supostamente está em todas as igrejas, é ou não é? Eu digo supostamente porque tem algumas que a gente fica meio assim, mas Ele estando em todas as igrejas, por que tem igreja que cresce e igreja que não cresce? Se é Ele quem dá o crescimento, e se é Ele quem gostaria que as igrejas crescessem. Por que tem igreja que cresce e igreja que não cresce? Porque nas igrejas que crescem, tem alguém que planta e alguém que rega. O que eu quero dizer com isso é que são ações intencionais de crescimento. O crescimento quem dá é o Senhor. Mas antes de Deus dar o crescimento, essa igreja, ela teve ações intencionais desse crescimento. Eu plantei e eu reguei. E eu não plantei e eu reguei do nada. Eu plantei e eu reguei na expectativa que houvesse crescimento. Então, se você puder gravar uma palavra ao longo dessa tarde inteira, eu quero que você grave isso. Uma ação intencional. Nós precisamos tomar ações intencionais para que nós tenhamos resultados. Todos nós, no final da nossa vida, nós atingiremos resultados, bons ou ruins. Só que aqueles resultados que você deseja alcançar, eles só virão a partir de ações intencionais suas em favor desse resultado. Nós evangélicos temos uma tendência a esperar cair do céu as coisas. Afinal, Deus é bom, Ele vai vir, Deus é amor, Ele nos ama. E temos uma ideia de que tudo vai vir, cara, que as coisas elas vão acontecer. E nós ficamos na expectativa, esperando que as coisas aconteçam. E às vezes acontecem, e é bom quando acontece. Mas nem sempre é assim. Nós precisamos, na maioria dos casos, termos ações intencionais. Nós aqui ontem conversamos sobre isso. Nós temos uma média, mais ou menos, às vezes é mais até, mas vamos botar numa média até baixa, de pelo menos umas 40 pessoas que nos visitam aqui na CTF todo culto. É engraçado isso. Todo culto tem pelo menos 40 pessoas. Chegou a ter num culto, esses dias, 75 pessoas que nos visitam. Como essas pessoas vêm aqui?
Não sei. Não sei. Talvez você diria, cara, eu como pastor, eu gostaria demais de ter esse tipo de pessoa visitando a gente. É bom demais. Agora eu preciso dizer um negócio, eu estou extremamente preocupado, por uma razão simples. Eu não tenho feito nenhum movimento intencional para que elas apareçam. Eu amaria se essas 40 pessoas ou 70 pessoas fossem fruto, por exemplo, de convite de pessoas dos nossos GFs, ou da célula, ou de qualquer lugar, onde eu saiba que essas pessoas apareceram aqui porque houve um movimento intencional de eu ir ao encontro delas e elas vieram para nós. Eu amaria que isso fosse, não é verdade. Estou feliz demais que essas 40 pessoas estão aparecendo, mas assim como elas estão vindo, elas podem parar de vir. Porque eu não tenho uma ação específica, e estou sendo bem transparente com vocês aqui, eu podia contar um monte de história, né? Eu podia aqui inventar um bocado de coisa. E eu me preocupo, porque não há um movimento a não ser de postar algumas coisas no Facebook, de convidar as pessoas para vir, e elas vêm. Mas isso não chega a ser um movimento intencional de discipulado, de cuidado, de ir atrás. Então as pessoas estão, essas 40 vêm, algumas gostam e ficam, outras não e vão embora. Mas isso é muito pouco quando nós olhamos para a ideia de transformação de uma cidade. Você concorda comigo? Então, amados, nós como pastores e líderes que estamos à frente de uma obra, primeiro eu preciso olhar e dizer, cara, eu preciso crescer. De novo, talvez eu não vou ser um cara que tenha 10 mil pessoas na minha igreja, e não importa, não estamos falando de número, nós estamos falando da ideia de crescer. Não é o número, a ideia é crescer. Eu estou olhando e está crescendo. De novo, alguns vão ter 1,50 m, outros vão ter 2,20 m. Não importa o tamanho que você vai chegar, o importante é que você cresça. Se você é saudável, você cresce, e você tem ações intencionais, você se alimenta, você cuida, amém? Paulo segue falando, quer dizer, ele fala antes, né? Eu acabei falando o capítulo 4, para depois falar o capítulo 2, ele diz assim, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Paulo escreve e diz o seguinte, que a igreja de Cristo, nós, a igreja, somos edificados em cima de dois fundamentos, né? Edificados sobre os apóstolos e os profetas. Esses são fundamentos onde a igreja colocou os seus pés. Por muitos anos a igreja tem sido pastoreada por pastores, e talvez esse seja o grande problema. E quando eu falo de apóstolo e profeta, não estou falando de título, estou falando de função. Não me interessa o seu título. Na verdade, aqui nós só temos um apóstolo aqui, né? Não. Olha o Robson lá, olha o Robson. Mas, não, só tem um, mas enfim, eu não podia deixar passar, Chico, não podia deixar passar. Também tem algumas coisas que ficam. Né? Eu ainda vou, cara, eu ainda vou usar, vocês vão ver só. Eu não estou falando de título, não é a questão do título, da autoimposição, eu estou falando de uma forma de gestão, da capacidade de visualizar. Paulo escreve e diz, a igreja ela é formada a partir de um gestor, alguém que consegue ver de uma forma um pouco mais ampla e a partir de alguém que tem visão, aquele cara que projeta e diz, é para lá que nós vamos, é o apóstolo e o profeta. Por muito tempo a igreja, e acho que esse é o problema da igreja, ela foi focada somente na ideia do pastor, e esse é um conceito, o pastor ele ganha, cuida e mantém, é natural dele, ele ganha, cuida e mantém. O apóstolo ele ganha, treina e envia, é o cara que ele chama para si, que ele treina essa pessoa, que ele cuida dessa pessoa, e que ele diz, cara, agora é o tempo de você ir, é onde eu começo a delegar, aonde eu começo a liberar, aonde eu começo a dizer, cara, eu preciso que você vá. Porque se você tem dificuldade de colocar a responsabilidade sobre os outros, provavelmente você vai crescer até onde seu braço alcança. Porque tudo fica ao redor de você, tudo tem que passar por você, tudo tem que ter o seu sim, a sua aprovação, aquilo que você tem que dizer sim. Se a gente tem a incapacidade de delegar, nós estamos limitando o crescimento até onde eu consigo alcançar. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre as igrejas e a característica do pastor, do dom principal do pastor. E se chegou à seguinte conclusão, pastores conseguem fazer sua igreja crescer até 100 membros. Que tem a habilidade de pastor, assim como a principal habilidade, conseguem fazer sua igreja crescer até 100 membros. Mestres conseguem fazer sua igreja crescer até 1000 membros. Interessante isso, não? A gente parece que teoricamente não consegue mais. E apóstolos são aqueles que chegaram às suas igrejas acima de 5.000 membros.
aquele cara que consegue administrar, que consegue gerenciar. Aí você vai me dizer, cara, mas eu sou pastor, velho, eu sou pastorzão mesmo. Não tem jeito, a minha igreja não vai crescer. Cara, eu não estou dizendo isso. Todos nós temos um pouquinho de cada coisa, a gente sabe administrar. A gente sabe administrar o nosso dia, a gente sabe administrar uma coisa. Talvez não é fácil para você, talvez isso não flua ao natural de você, mas todos nós temos um pouquinho. A minha sugestão é você grudar em pessoas que têm essa capacidade, de você sentar com pessoas que conseguem ver e extrair deles o melhor, conseguir olhar um pouquinho mais acima e conseguir administrar isso. Um dia eu estava numa palestra, estávamos eu e o Azaf numa palestra de negócios, e o cara diz, sabe o problema dos grandes empresários é que muitas vezes eles se tornam os melhores funcionários da sua empresa. E esse é um problema, porque eles não foram chamados para ser o melhor funcionário da empresa, eles foram chamados para ser os gestores da sua empresa. E eu vejo que muitas vezes nós, pastores, estamos na mesma função. Nós somos os melhores membros da nossa igreja. Nós estamos mais cedo, chegamos mais cedo, saímos mais tarde, nós fizemos tudo, e nós estamos e chuta e cabeceia, é ou não é? E tu faz tudo lá, nós não fomos chamados para fazer tudo, nós fomos chamados para gerenciar, nós fomos chamados para cuidar, nós somos chamados para administrar esse processo todo. Eu não estou dizendo que você não deva de trabalhar, o que eu estou dizendo é que nós precisamos ter uma mente diferente. Se nós não tivermos uma ação intencional em favor disso, há uma tendência de nós fecharmos em nós mesmos. Você caminha comigo nisso? Amém? Kelly? Uma das coisas que nós temos medo nesse negócio é de que nós vamos começar, então, agora eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso crescer. Existe uma diferença entre aspiração e ambição. Aspiração é quando nós somos inspirados pelo Espírito Santo e nós aspiramos a alcançar aquilo que Ele nos inspirou. É muita aspiração, inspiração, né, do que eu acabei de falar, mas eu vou tentar dizer de novo. A aspiração é porque nós somos inspirados pelo Espírito Santo. O Senhor coloca algo dentro da gente, coloca uma visão, coloca um chamado, coloca um sonho, e aquilo arde, queima dentro do nosso peito, e nós aspiramos a alcançar aquilo. Nós aspiramos tocar, nós aspiramos experimentar, nós aspiramos isso. Ambição é outra coisa. A ambição, ela vem daquele coração órfão, daquele cara que deseja porque deseja, que quer alcançar, ele vem pelo medo, pela insegurança. Então, de repente, ele se coloca atrás, ele se esconde atrás do, entre aspas, sucesso ministerial. Ele precisa que a sua igreja cresça para que ele seja alguém. Ele precisa que a sua igreja cresça para que ele possa aparecer. Então, a sua identidade, ela passa pelo, entre aspas, sucesso ministerial. E ele então faz com que todos ali trabalhem para ele. Ele faz com que todos ali consigam cumprir o seu sonho, o seu chamado, aquilo que ele entende da parte de Deus. Isso é ambição. Nós, e aí de novo, voltando à nossa realidade de parceiros na colheita, falamos isso num dos nossos encontros regionais. Nós tivemos um caso aqui de uma pessoa que veio congregar conosco, que ela nos conhecia, ela, a família dela, ela nos conhecia há bastante tempo, ia nos nossos eventos ainda em Sapiranga, fazedores e tudo. E quando nós viemos para cá, a Novo Hamburgo, ela é de Novo Hamburgo, a família, ela viu que nós viemos aqui, e a igreja dela não tinha um trabalho com jovens, e ela começou a trazer os filhos dela aqui, e de repente ela disse, cara, eu gostaria demais de congregar com vocês. Eu digo, bom, vai lá falar com o teu pastor, né? Isso eu não quero me meter nesse negócio. E ela foi falar com o pastor dela, e o pastor dela disse assim, não, tranquilo, você pode ir, mas eu preciso te dizer um negócio. A última pessoa que saiu da igreja morreu de câncer. Aí ela olhou e disse assim, bem querido, aí ela disse assim, o senhor está dizendo que eu vou morrer de câncer? Daí ele disse, não, eu não disse isso, eu disse que a última pessoa que saiu morreu de câncer. O que ele estava perdendo ali, escute, não era um membro, o que ele estava perdendo ali era identidade. Porque quem ele é passa por aquilo que ele faz. Então, ele ter gente sentado no culto, a igreja cheia, isso para ele é importante, porque a identidade dele passa por isso. Ele tem uma ambição, ele quer crescer. Então, se sai isso, começa a escorrer por dentro dele, não o membro, corre por dentro dele a identidade dele. Ele é afirmado naquilo que ele faz e não quem ele é. Ambição pode parecer muito semelhante à aspiração, mas é o irmão gêmeo do mal, que nos desvia, que nos tira do foco. E de repente nós estamos trabalhando para o reino. Qual? O meu. Aquilo que eu anseio, aquilo que eu sonho.
e coloco todo mundo para trabalhar para mim. Esse conceito igreja-empresa, igreja-família não é meu. Nós tivemos agora em Toronto um cara ministrando chamado Michael Brodeur. Ele é da Bethel e da Jesus Culture, na verdade, que em São Francisco e tal. Ele é um coach de pastores. E estava rapidinho trocando uma ideia com ele. E aí ele vem para o Brasil, seguido, ele tem vindo ao Brasil. E aí quando ele descobriu que eu era brasileiro, ele disse, cara, eu quero falar contigo. Aí começamos a conversar. E ele largou essa, cara, de igreja-empresa e igreja-família. Assim, no meio da conversa. E quando ele largou isso, cara, eu choquei, assim, eu travei. Ele disse, porque existe muita igreja que é igreja-empresa e igreja-família. A empresa, ela tem um único objetivo, o lucro. E o lucro de quem? Do dono. Então, todo mundo na empresa trabalha para o dono, trabalha para esse cara que está lá. Então, existe um sonho, que é o do dono. E todo mundo se esforça para cumprir o sonho desse cara, para atingir o que esse cara deseja. Essa é a igreja-empresa. E ele diz, e esse é o problema. E eu falei para ele, cara, isso tem um monte no Brasil. E ele falou, eu sei. Muito. E ele fala, a solução, cara, é a igreja-família. Aonde o pai tem um sonho para a família, ele tem um desejo para a família, mas ele anseia que cada filho alcance o seu destino, que cada filho atinja o objetivo pelo qual ele nasceu. Eu fui para casa, eu não conseguia mais parar de pensar nisso. Porque, cara, a igreja é justamente isso. Na verdade, o reino de Deus é isso, é Deus Pai e Deus Filho. A concepção da igreja passa por isso. Eu, como pastor, eu vou ficar tremendamente realizado quando cada um dos meus filhos espirituais, ou se não gosta de chamar assim, eu não chamo assim, na verdade, mas cada um desses que caminha comigo, eu consiga projetar neles e auxiliá-los para que eles atinjam o sonho deles. Como pai, eu quero que os meus filhos sejam aquilo que eles anseiam ser, ou mais, aquilo que Deus chamou eles para ser. E se eles entenderem isso, e eles cumprirem aquilo que Deus chamou eles para ser, eu como pai, na minha família, eu vou ser feliz. Óbvio que eles não podem esquecer que eles fazem parte dessa família, porque senão fica cada um para um lado nesse negócio todo, não é? Nós somos uma família, e esse talvez seja o grande desafio, conciliar a visão da família com a visão do indivíduo, o chamado da família com o chamado do indivíduo. Talvez esse seja o grande desafio desse apóstolo, desse profeta, desse gestor que está à frente da igreja, conseguir conciliar, mas essa é a resposta. Existem 2 dias mais importantes na sua vida, e acho que foi assim, você que é pastor, vai, acredito eu, concordar comigo nisso. São 2 dias mais importantes na vida da gente. O dia que a gente nasceu, né? Que a gente nasceu. E o dia que a gente descobriu o porquê. Porque aí faz todo o sentido. Quando a gente descobre o porquê a gente nasceu, e a gente diz, cara, eu vou viver para isso. Isso faz todo sentido para a vida da gente. A gente dá a vida por isso. E isso é a realidade de cada um dos nossos membros. Assim como foi importante para nós descobrirmos o porquê a gente nasceu, é importante nós conseguirmos ajudar essas pessoas que estão conosco. E quando nós conseguimos projetá-los, e eles caminharem assim, nós temos uma igreja saudável. Nós temos um equilíbrio entre os destinos, seja o destino do macro da igreja, ou seja o destino de cada um dos indivíduos. Na verdade, o nosso papel como pastor, eu coloco ali, é agir como um mestre de obras. Nós estamos edificando, né, construindo essa coisa chamada igreja, e nós precisamos saber aonde as coisas vão. Tem gente que gosta do poder, né? Da eletricidade. E por ele enfiava tomada em tudo quanto é lugar da casa. Não é não? Não, tem que ter tomada. Qualquer canto tem que ter tomada. É tomada aqui, é tomada ali, é tomada aqui, é tomada ali. Só que se eu enfiar tomada num monte de lugar, talvez aonde eu precisava colocar um quadro não dá, porque ele tem uma tomada. E naquele lugar não dava para ter tomada. Naquele lugar precisava ter um quadro. E eu, como pastor, sou esse cara que preciso cuidar disso. Eu preciso dizer, cara, isso é bom, mas só isso não. Nós precisamos ter isso, nós precisamos ter uma folhagem aqui, nós precisamos ter o cuidado com as crianças ali, nós precisamos ter
os casais aqui, nós precisamos ter a eletricidade fluindo aqui, nós precisamos ter o refrigério ali, nós precisamos ter a salinha do nada, nós precisamos ter. E eu, como pastor, eu preciso ter, de novo, ações intencionais. Eu preciso intencionalmente começar a construir isso, edificar isso. De novo eu digo, intencionalmente. Um planta, outro rega, é Deus quem dá o crescimento, mas plantar e regar são ações intencionais na expectativa de que Deus venha e dar o crescimento. Kelly, nossa atividade como pastor, a principal dela é cuidar de gente. Essa é a principal coisa que nós precisamos fazer como líderes. Esqueci o nome do autor, mas ele escreve um livro e ele diz que, falando de erros de liderança, a ideia não é um livro evangélico, ele é um livro de liderança. Ele diz, um dos erros mais comuns de líderes é eles se envolverem com papéis e não com pessoas. Quando nós nos fechamos dentro da nossa sala, do nosso gabinete, e perdemos a capacidade de nos relacionar com pessoas. As pessoas chegam para nós aqui na igreja e dizem, cara, eu quero membrar contigo, quero fazer parte dessa igreja. Eu digo, beleza, o que eu posso fazer? Eu quero servir. Você quer servir, cara? Então vai cuidar de gente. O que eu preciso hoje mais é gente que cuida de gente. Claro que a gente precisa de gente no departamento infantil, precisa de gente no louvor, precisa de gente no teu lugar, precisa de gente, nós precisamos de gente. Mas todos até hoje que me perguntaram, cara, o que eu posso fazer para servir? Eu preciso de gente que cuida de gente. Eu preciso que você se debruce sobre alguém. E nós, pastores, nós temos essa necessidade de cuidar desses que estão conosco, perto de nós. Alguns de nós já aprenderam a delegar, ou melhor, aprenderam a passar o bastão para o outro. Agora, uma coisa é delegar, a outra coisa é delargar. Delegar é quando eu entrego, passo o bastão e eu monitoro o que está acontecendo, eu ajudo. Delargar é quando eu entrego e deixo. O Michael Brodeur, ele diz o seguinte, que você delegar e não ensinar como, e não abraçar o cara e dizer, cara, esse é o passo, esse é aquele passo, delegar sem ensinar como é abuso espiritual. Porque você diz para ele, cara, faz isso no ministério. Eu te dei esse departamento. Faz isso, faz aquilo. E o negócio não flui. Nós precisamos discipular. Nós precisamos passar tempo com essas pessoas. Às vezes, o que para nós é óbvio, para o outro não é. Aquilo que para nós, às vezes, é tão simples, não é. Para o outro não é. E, de novo, cara, pode talvez dizer assim, cara, mas isso é óbvio. É óbvio para nós, cara, mas não é para a pessoa que a gente está falando. Meu professor da faculdade de administração, ele dizia sempre, quando você pedir para alguém fazer alguma coisa, não pergunte no final, entendeu? Porque ele sempre vai dizer sim, porque ele entendeu alguma coisa. Só você não sabe se ele entendeu o que você quis dizer. Então, quando você pedir algo para ele, pergunte, o que você entendeu? Peça para ele te explicar o que você pediu para ele fazer. E ele vai lhe dizer. Eu digo, beleza, é isso aí. Não, cabeça. É para cá. É para lá que você tem que ir. É isso que você tem que fazer. E demanda tempo. Uma das coisas importantes nessas pessoas que trabalham conosco, o que as motiva a continuar trabalhando, e todos nós precisamos de motivação, pastores, líderes, preste atenção. Para as pessoas continuarem trabalhando com você, elas precisam estar motivadas a isso. E o que mais motiva as pessoas, por incrível que pareça, é a recompensa que elas têm daquilo que elas recebem. Foi feita uma pesquisa no Velho Testamento. O que mais motivava as pessoas a trabalharem? 85% era a recompensa. 10% as pessoas trabalhavam por medo e 5% trabalhavam por amor.
Foi feita uma outra pesquisa no Novo Testamento. Você sabe qual foi a resposta? A gente pensa assim, deve ter sido 50% amor, 85% recompensa, 10% medo e 5% amor. As pessoas são motivadas pela recompensa. Eu não estou dizendo que elas só vão fazer por aquilo que elas vão ganhar. Eu quero dizer que elas vão fazer quando elas entendem que o trabalho que elas estão fazendo é reconhecido por você. Seja por um café que você paga para o seu líder, diz, cara, vamos tomar um café junto. Eu quero te dizer, velho, muito obrigado por aquilo que você está fazendo. Eu quero te dizer, cara, que o teu trabalho está sendo excelente. Você está sendo um cara que, está arrebentando. As pessoas são motivadas a isso. Ou você pagar um retiro para ela, cara, eu quero te enviar para tal lugar. Eu quero que você vá aprender lá tal curso, eu quero que você volte para cá. O cara vai lá e volta comendo grama. Porque ele viu que você deu valor ao trabalho dele. Sabe qual é a dificuldade muitas vezes na igreja, empresa? É que os caras não estão nem aí, velho. O importante é que tu produza, e se tu não produzir, sai e outro vai produzir no teu lugar. É simples assim. E nós vemos isso aos montes. Nós vemos isso aos montes. Sai e entra, sai e entra, sai e entra, porque o importante é que a máquina continue girando. O importante é que o negócio continue acontecendo. Não me interessa você enquanto pessoa, me interessa no resultado, no meu resultado. Eu não estou preocupado contigo enquanto pessoa, discípulo, cristão. Eu preciso o reino. É crescer, é o macro, nós temos que ir lá. Então o nego sai, eu piso em cima, e aí o camarada fica decepcionado, ele sai da igreja, mas não tem problema, vai vir outro no lugar dele. E vai vir outro no lugar dele, e vai vir outro, e a coisa continua acontecendo. Igreja família não funciona assim. Não é perfeita, como toda família, dá os estresses, a gente tem os quebra-pau, e aí a gente chora junto depois, abraça junto, mas a gente olha cada um como pessoa, como indivíduo. Você é importante, e eu vou cuidar de você. Na administração, a gente tem uma ferramenta que a gente usa para dar retorno às pessoas, ou que na igreja a gente fala que é corrigir, ensinar. E uma das formas, pastores, se eu puder lhe ajudar nisso, que ajuda bastante, é o seguinte, na administração a gente chama de feedback burger, que pensa num cheeseburger, de pão, 2 pão, e o recheio no meio. E o pão começa assim, quando ele faz de boa e que ele tem a recompensa, que você chega para ele e diz assim, cara, top, você fez, tá de boa. Mas às vezes não rola assim. Às vezes você tem que chamar o cara para o cantinho, para conversar com ele, para ajudar ele. Então, normalmente, cara, na igreja empresa, o troço é assim, cara, tu pisou na bola, tu tu tem que melhorar, e se tu não melhorar, tesoura. Na igreja família o negócio deve funcionar assim. Você chama ele, e você vai dizer, fulano, só seja sincero, não inventa mentira, porque ele vai saber que você está mentindo. E diz, cara, você tem sido bom nisso, bom naquilo, bom naquele outro. Às vezes o cara faz uma caca numa reunião, sei lá, num culto, ele xinga alguém, ou cuidando de um liderado dele, ele vai e extrapola, fala o que não deveria de falar, e você tem que sentar com o cara para conversar, você tem que, sei lá, lidar com ele, ou você vê ele mesmo, sei lá, com um pecado. Você chama o cara e você diz, fulano, tu tem sido bom nisso, cara. Eu tenho visto quanto tu tem te dedicado nisso, naquilo, naquele outro. O que está acontecendo para tu reagir assim naquele dia? Primeiro pão, a fatia de pão, você vai dizer, cara, você é bom nisso, você é bom naquilo, você é bom. E aí você vai para o recheio, onde você vai lidar com o que tem que ser lidado. E não diga assim, você é bom nisso, bom naquilo, bom naquele outro, mas você fez isso e isso, porque o mas acabou de apagar tudo que você disse antes. Então você vai dizer, cara, você é bom, você é aqui, nisso, aquilo. Eu só quero entender o que aconteceu ontem de noite. Você estava bem? Está acontecendo alguma coisa? E deixa ele falar, porque quando ele falar, ele vai dar a você subsídios, ele vai colocar na sua mão coisas, material suficiente para você trabalhar com ele, para rechear esse burger bem. Ele vai colocar na sua mão e você vai perguntando, mas por que aconteceu isso? Como foi esse negócio? E aí entram os nossos valores do coração paterno, de cura interior, de entender o porquê ele está reagindo do jeito que ele está reagindo, quais são as coisas que ele está fazendo, quando foi que ele começou a reagir assim. Já me lembro do tempo do Jim, não pergunta por quê, mas pergunta quando, E a gente começa a fazer essas coisas, e o cara vai ali, você entendeu que não foi uma boa reação?
Você entendeu que falar daquele jeito com aquela pessoa não foi bom? Não foi bom. Qual seria o melhor jeito de reagir? Seria assim, assim, assim. Então, na próxima vez, como você reagiria? Eu reagiria assim, assim, assim. Puxa, cara, tá vendo? E aí nós vamos fechar o hambúrguer, né? O pãozinho de baixo. Você diz, cara, tá vendo, cara? Tu é fera, mano. Tu é um cara top. Tu tem feito isso e isso. É muito bom poder contar contigo. Tu conseguiu xingar ele sem que ele notasse que estava sendo xingado. Você me entendeu? É sério, você conseguiu lidar com uma situação, você conseguiu trabalhar com ele, você conseguiu tentar ajustar coisas que precisavam ser ajustadas. E ele saiu dali se sentindo amado, de alguém que realmente se preocupa com ele, porque de fato tu não está preocupado com a produção, tu está preocupado com o destino dele. Tu não está preocupado se ele vai terminar a linha de produção para chegar no final e o teu produto está bom. Tu está preocupado com ele, porque ele é filho, ele está ali, faz parte da família, está preocupado com o destino, porque Deus amou ele, escolheu ele, morreu por ele, para que ele alcançasse o sonho de Deus na vida dele. E esse sonho dele, na vida dele, fazendo parte da sua igreja, combina com a sua família e ajusta a operação. Primeiro texto, a justa operação de cada parte efetua o crescimento do todo. Faz com que a coisa aconteça no todo. Kelly? Duas coisas que são importantes na sua igreja. Uma delas são os valores e a outra delas é a cultura. E são duas coisas que você precisa cuidar demais na sua igreja. O que são os valores? São aquilo que de fato você acredita, aquilo que conduz a sua vida. Como eu sei que eu valorizo tal coisa? Eu vou dar duas sugestões para você avaliar quais são os seus valores. Aquilo que você gasta mais tempo e aquilo que você gasta mais dinheiro. Provavelmente é aquilo que você valoriza mais. Por isso eu coloquei, tem valores que são mentais, tem valores que são intencionais e tem valores que são reais. Se você diz que você valoriza o pobre, na nossa igreja tem um negócio, a gente valoriza o pobre, e o pobre não aparece no orçamento da sua igreja, nas despesas da sua igreja, provavelmente é um valor intencional mental, ele não é um valor real. Se você diz que valoriza Deus, e não aparece Deus na sua agenda do dia, no tempo que você gasta com Ele, provavelmente esse é um valor mental ou intencional, mas não é um valor real. Aquilo que você realmente valoriza, você gasta tempo e dinheiro. Então, se você anseia ter determinados valores e nem tempo nem dinheiro estão ali, você precisa redirecionar a sua vida. Você precisa dar uma arrumada. Eu sei porque eu já passei essa vergonha. Eu já fiz essa avaliação e me dei conta de que no meu intencional Deus estava aqui em cima como valor e no meu tempo, deixa assim. E outras coisas, a gente fala família, né? A gente valoriza a família. Falando de indivíduo, a gente valoriza Deus, família, filhos, esposa. Quanto a gente gasta com isso, de tempo e de dinheiro? E mesmo de igreja. A gente fala dos nossos... É assim, aquilo que a gente valoriza, a gente investe. Seja tempo ou seja dinheiro. A organização que você faz parte. Tudo. Não, eu ia brincar, não, deixa. Eu ia começar a brincar, né? O pessoal aqui de igreja parceiro na colheita. Agora eu falei, né? Vou ter que brincar. Mas é assim, cara, se você faz parte de parceiros, é um investimento de tempo e de dinheiro. Faz parte. Se o seu tempo e seu dinheiro não está voltado, você só intencionalmente ou racionalmente você se diz parceiro na colheita. Do contrário, não é assim, se largar da Argentina para cá. Cara, é tempo e dinheiro. Galera que viaja, é tempo e dinheiro. A oferta que se manda, né? É tempo e dinheiro. Enfim, faz parte, é onde eu expresso. Tudo que a gente for fazer parte, investe nos nossos valores, investe disso. E cultura, essa frase não é minha, mas eu achei ela muito legal. Cultura é valores, prioridades e práticas somadas às tradições, símbolos e expressões comunicadas. Está errado ali, comunicadas. A nossa cultura são esses valores que nós entendemos, as nossas práticas, os nossos símbolos, as nossas formatações, né, o jeito que a gente tem a igreja, tudo isso expressa a nossa cultura, né, o jeito que a gente abre culto, fecha culto, dá anúncio. A cultura é aquilo que está no ar, não é aquilo que a gente fica dizendo, é aquilo que está no ar. E esse é um grande desafio para cada um de nós.
Isso o Michael Bludur, ele falou lá, ele disse, sabe, nós como pastores, nós precisamos construir a cultura da nossa igreja. A cultura da igreja é como um rio, que você constrói as margens e aquele rio flui. Então aquilo que você entende como importante para a sua igreja, que é a cultura da sua igreja, que é o que vai fazer chegar lá, tem que ser construído forte. Toda vez que vem uma pessoa de uma outra igreja e cai para dentro, ele tem uma tendência a tentar fazer com que o curso desse rio volte à realidade da igreja que ele fazia parte antes. Não é assim? Porque é o que ele está acostumado. Então ele tenta trazer para cá. Então, quanto mais forte é a cultura que você conseguiu construir ali, toda vez que cai um ser estranho para dentro dela, a correnteza vai fazer com que ele leve o negócio. Nem que ele queira puxar para o lado, ele vai ter força, porque a cultura está tão forte, ela está tão assimilada pela igreja e pelas pessoas que estão ao redor, que todo aquele que ingressa ali, ele já ingressa nadando, naquela direção, é para lá. O grande desafio é construir essa cultura. O grande desafio é construir essa cultura. E como eu construo essa cultura? Me cercando de pessoas da minha primeira liderança, daquele pessoal que está bem perto de mim, chamando eles para junto de mim e compartilhando com eles, transferindo para eles essa realidade, para que esses caras aqui pensem dessa forma. Esses caras pensando dessa forma vão fazer que os caras abaixo deles pensem dessa forma, que pensarão dessa forma. E de repente é natural isso. Qualquer um que entra fica assim, cara, e vai indo, né? E ele vai indo na multidão, porque se entendeu a ideia da cultura. Kelly. E esse é o último slide. Que hora que é? Deus, já estou terminando mesmo, assim. Acredito que a grande missão da igreja é cumprir a grande comissão no espírito do grande mandamento. Eu acho que isso expressa a nossa realidade enquanto parceiros na colheita. Nós, enquanto valores, nós vamos cumprir a grande comissão, nós vamos ganhar almas, nós vamos fazer discípulos, e isso é todos nós, ganhar alma e fazer discípulo, amar Deus, amar o próximo e fazer discípulo, isso é todo cristão. Se você faz parte da igreja, você vive essa realidade, ama Deus, ama o próximo e faz discípulo. Acredito eu que nós, como parceiros na colheita, precisamos ter ações intencionais em relação à grande comissão. Nós não podemos ficar fechados em nós mesmos, numa realidade de, cara, eu gosto demais da minha igreja. Bom demais aqui, cara. Eu preciso ter ações intencionais. Como eu tenho essas ações intencionais? No espírito do grande mandamento, na concepção do grande mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. Na ideia dos valores que nós vivemos, que nós caminhamos, que nós desenvolvemos, cara, ao longo de todo esse tempo. Eu, particularmente, creio, cara, que nós precisamos sim abraçar, e temos feito isso desde 2002, na mensagem do Fazedores, uma mensagem de santidade, de temor, e isso não muda nada, cara, nós precisamos abraçar tudo isso através de uma perspectiva do amor do Pai. Mas abraçarmos tudo isso e vermos uma igreja que cresce, uma igreja que transforma a sociedade, de novo, que cresce e que resplandece. Uma igreja que vive não só a retidão, mas que vive santidade. Eu sempre explico, retidão é você fazer as coisas certas. Nem sempre você fazer as coisas certas significa que você está em santidade. Retidão é uma coisa, santidade é outra. Santidade não é o que você faz, mas sim quem você é. Jesus disse, a Bíblia fala, né? Sede santos porque eu sou santo. Ser não é fazer, não é o que você faz, é quem você é. Sede santos. É algo de dentro para fora, é quem você é, essa realidade aqui de dentro, transformada aqui de dentro. Então nós seremos pessoas que caminham nesse espírito, que andam nessa ideia, nessa concepção e transformam a sociedade. Eu realmente creio, o Geraldo falava isso ontem, né, dessa nova onda, daquilo que está para vir. Eu creio nisso. A Bíblia fala nesse tempo de que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas também nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Eu creio numa transformação. Eu creio sim em apostasia, mas também creio numa transformação. Eu creio num derramar de Deus. Eu creio naquilo que Deus vai estar movendo e fazendo. E acredito eu que nós carregamos uma mensagem, que nós fomos treinados ao longo de todos esses anos dentro de uma mensagem que nos capacita a correr atrás disso de forma saudável. Sem a loucura,
sem aquela ideia de meta, de alvo, de conquista, de que eu tenho que alcançar isso, aquilo, aquele outro, sem, de repente, a gente correr atrás de números, sem esquecer a essência. Eu acho que nós amadurecemos o suficiente para conseguir entender isso. E eu acho que nós precisamos começar a falar essas coisas. Porque por muito tempo a gente falava, tentava tirar da concepção das pessoas, dizer, cara, calma, velho, calma, não é só números a vida da gente, não é só números, a gente não tem que só correr atrás, porque toda a nossa estrutura estava baseada em cima de um desempenho, a nossa relação com Deus estava baseada em cima de um desempenho. Então nós tínhamos que chacoalhar as pessoas e dizer, para, não é o desempenho, Deus te ama incondicionalmente, o amor de Deus sobre a tua vida é incondicional, mas as bênçãos de Deus, elas são condicionadas à sua resposta à sua palavra. Nós precisamos responder à sua palavra. Então, de novo, acho que nós já chegamos à maturidade de conseguir entender isso. Digo, cara, beleza, Deus me ama, eu sou amado por Ele. Esse amor não muda, mas agora eu não posso só ficar feliz da vida aqui curtindo esse amor. Eu preciso sair do sofá, né? O Bafa só está aqui como filho deitado no sofá. Eu preciso levantar e preciso servir. Eu preciso contribuir, eu preciso ajudar em amor. E eu encerro com isso. Um dia um jovem chegou na minha sala de uma outra igreja e disse, pastor, hoje ele é pastor também. Ele disse, pastor, eu preciso falar contigo. Eu fui conversar com o meu pastor e meu pastor disse que quem ama Deus, serve a Deus. Ou seja, o significado de amar a Deus é servir a Deus. Você concorda? Eu disse, cara, não. Como significado, não. Amar a Deus é amar a Deus. Você amar a esposa é você ficar olhando para ela assim, com aquela cara de apaixonado, é você gostar de estar do lado dela, é você gostar de conversar com ela, é você fazer café para ela, é você, sei lá, qualquer coisa que você pense. O significado de amar, ele transcende. Servir é uma expressão desse amor. Todo que ama, serve. E ele faz isso por amor. Ele se coloca por amor. Então, o serviço é uma expressão clara da cristandade. Jesus disse, eu vim para servir. Então, eu preciso sair do sofá, de estar deitado aqui, né? E começar, cara, eu quero fazer, o que eu posso fazer? Com ações intencionais, com movimentos intencionais, para ver a igreja de Cristo crescer, mas não só a igreja de Cristo crescer, ver a igreja de Cristo crescer e resplandecer. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero orar, Senhor, pela Tua igreja, em especial pelos Teus líderes aqui. Senhor, em nome de Jesus, estende a Tua mão, Senhor, sobre cada um dessas igrejas, cada um desses líderes, desses pastores, desses homens e mulheres de Deus, Senhor, que têm dedicado a sua vida a estarem servindo na Tua obra. Senhor, ajuda-nos, Senhor, com sabedoria, com graça, Senhor, cuidarmos de vidas. Ajuda-nos, Senhor, a cuidarmos dessas pessoas preciosas que Tu tens colocado para nós aqui. Que possamos, Senhor, com cuidado, com amor, cuidar de cada uma delas. Ministra, Senhor, a esses pastores. Ministra, Senhor, a esses líderes. Dá a eles, Senhor, sabedoria do céu. Dá a eles visão celestial. Senhor, que de fato possamos aspirar, cumprir, Senhor, esse chamado. Que possamos aspirar, Senhor, viver, Senhor, essa família da fé em cada uma das nossas congregações. Abençoa o Teu povo nessa tarde, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.